A gente vai cantar o mantra Sahanavavatu, para a gente relembrar ele, lembrando que o sentido dele é que para que seja um momento auspicioso de estudo, de concentração, de apoio, de respeito, de unidade, professor, alunos, alunos e alunos e alunas. Então a gente vai entoar o mantra um juntos e eu vou falar uma vez o mantra em forma de pergunta e resposta. Vamos lá. Entro. Sahanavavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryan, Karavavahai, Tejasvina, Vatitamastuma, Vidvishavahai. Om. Agora a gente vai cantar ele sem forma de pergunta e resposta. Vamos cantar junto. Quem conseguir, acompanhe. Om Sahana Vavatu Sahano Bhonatu Sahaviran Karavavahai Tejasvinavatitamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. É, uma coisa importante, assim, quando a gente está cantando o mantra, e aí, se por acaso você tiver para entrar na sala e o mantra já começou, você espera o mantra terminar. É um gesto, né, de respeito para esse momento ali. Você não entra com o mantra entoando, tá? Quando a gente faz a aula, hoje a gente começou a aula com Pavana Muktasana, né? Com os movimentos de liberação das articulações, soltando o corpo, até deixei uma musiquinha rolando, estava uma coisa mais descontraída, a gente soltando ali o corpo, trazendo presença e tal. Esse momento, ele é muito legal no seguinte sentido, assim, também. Você está ali vendo como que as pessoas estão, o pessoal está sentindo como que o corpo está. Se tem aluno que está chegando, o aluno pode entrar ali no meio, está tudo bem. É um momento mais contraído, em que a gente está se preparando para fazer a prática de fato. A prática ainda nem começou, a gente nem cantou o mantra ainda. A gente só chegou e começou a se localizar, a sentir como que o corpo está, né? Então, assim, às vezes o que acontece, né? As pessoas às vezes chegam um pouquinho atrasado, é um momento ideal de chegar nesse período inicial, que seria ali em torno de 7, 10 minutos. Toda a aula que vocês vão fazer comigo não vai ser uma aula muito referência para vocês fazerem no dia a dia, quando vocês forem dar aula, é para quem já dá aula. Eu falo no sentido do todo da aula. Por exemplo, hoje a aula durou 2 horas, então eu parava, ensinava, porque aqui eu estou ensinando professores.
né? Então, a minha aula vai ser assim, com vocês aqui, nesse formato de formação, para que a gente possa ali, a gente está estudando, está praticando, está estudando. Vai ter momento de práticas mais fluídas, mas vai ter momento que a gente vai fazer como hoje, né? Que a gente teve tempo de pensar, estudar, ver o que estava acontecendo, como estava o corpo, como estava o quadril, enfim. Mas só para situar um pouquinho como que a aula aqui funciona e como que a aula normalmente funciona. O que a gente vai conversar ainda muito sobre isso é, hoje em dia as aulas tiveram que ir cada vez reduzindo. Antes era muito comum, todas as minhas todas as aulas aqui duravam 1 hora e meia. E dava tempo da pessoa vir, fazer a prática, um bom relaxamento, meditação, pranayama e tudo. O que que a gente viu é que cada vez mais ninguém tem mais 1 hora e meia, porque daí tem que ter mais o momento de vir para cá, depois ir embora. Então, 2 horas, 2 horas e pouco. Então, a gente tem aula aqui de 1 hora, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 15. A maioria é 1 hora e 15, tá? Mas a gente é melhor que a pessoa venha e faça do que ela não fazer, né? Então, existem essas possibilidades. E aí vocês vão ver isso dentro da realidade de vocês, no lugar onde vocês forem ensinar também. O que que a gente tem que pensar? Quando a gente vai montar uma aula, seja 1 hora e meia ou 1 hora, que tenha os elementos principais de uma prática de yoga, que se caracteriza como uma prática de yoga, né? Uma boa consciência na atenção do momento presente, a soltura do corpo, os asanas ali que você seleciona que são fundamentais para aquele momento, um relaxamento, né? Aí você pode ver, dá tempo de fazer uma meditação, um pranayama. A turma é muito iniciante, vamos fazer só um exercício de respiração, um pranayama, e depois vai evoluindo. Então vocês vão sentir isso também, tá? Mas é importante que ela tenha esse fio condutor de prática de yoga. Hum. É, queria saber como que vocês estão, depois do o conhecimento lá com a Carol, deu o suporte, apoio, conseguiram entender um pouco mais os asanas. Eu vejo assim os asanas como uma consciência corporal muito profunda. Quanto mais a gente entende isso no nosso corpo, mais a gente consegue ensinar para os outros com mais clareza. Só que começa aqui, né? Fazendo, se colocando ali dentro ali lá no tapete, experimentando. Ah, quando eu tô fazendo um Virabhadrasana, o que está acontecendo com o meu quadril? Onde que está alongando? Onde que não está legal aqui, que pega? Aí você vai identificando. E quando a gente já tem a informação da teoria e coloca na prática, isso fica parece que abre um mundo assim, né? Porque a gente já tem uma clareza, não é simplesmente fazendo por fazer. Então, é importante que dentro da prática de vocês, diária, tenha essa auto-observação. E o que está acontecendo, como é mais fácil para você, como que você entra na postura, como que você sai da postura. Isso é um autoestudo que vai aperfeiçoar o seu olhar também como professor, né? Alguém quer trazer alguma coisa também? Podemos seguir? A gente vai usar a apostila do volume 3 e esse módulo, inclusive, assim, alguns módulos vão entrar nessa parte da visão da anatomia, que é como o que vocês aprenderam lá na teoria vai entrar na visão do asana, tá? Então, essa aula vocês vão sentir bastante que a gente vai trabalhar com o que vocês tiveram lá na parte de conhecimento, de teórico. Então, a gente vai ver isso nos asanas, como a gente já começou a fazer. Abre lá na página 4 o que é asana. Hum. 4, página 4. O módulo é o 10. É a primeiro módulo. Módulo 10 é a primeira, bem no comecinho da apostila.
do volume 3. Achou aí? Tá. Hoje, então, a gente vai precisar das apostilas. Quem tem apostila sempre está trazendo para estar usando, principalmente comigo, a gente vai usar bastante a do volume 3, tá? Quando for usar as outras, eu aviso. É, Então, todo mundo entendeu que vai ser módulo comigo hoje, o dia todo, amanhã, na parte da manhã, à tarde, yoga adaptado com a Angélica, presencial também, presencial e online, né? Mas vai estar acontecendo aqui, tá? Não é tudo online. E a Angélica não pediu nenhum material específico, então eu acredito que vai ser bem tranquilo. Vocês vão gostar bastante, que é a visão de como a gente levar a prática de asanas, de yoga, para pessoas que são cadeirantes, idosos, PCDs, todas as possibilidades, assim, ela vai trazer. Ela tem um estudo muito profundo sobre isso, Angélica, então vai ser bem legal. E a gente poder levar o yoga para todo mundo, né? Eles até tiveram lá esses dias no Asilo São João Bosco, com vários idosos, assim, e fizeram a prática, elas sentadinhas, respirando, e foi muito legal. E a gente vê um bom resultado acontecer. Então, você pode ler para mim, Lê, você que está com a apostila? O que é asana? Atividade e presença no corpo. Nos Yoga Sutras de Patanjali, define asana de forma surpreendentemente concisa. Stira Sukhan Asana. Asana é a estabilidade e conforto. Patanjali Yoga Sutra 2:45. É Patanjali. Essa definição revela que asana não se refere primariamente à forma externa da postura, mas à qualidade da experiência. Estabilidade, Stira. não significa rigidez. Conforto, sukha, Uhum. não significa relaxamento passivo. Ambos apontam para um corpo presente, organizado e habitável. Essa compreensão desloca o foco da performance para a escuta do corpo. Uma postura só se torna asana quando há presença, respiração contínua e atenção integrada. Sem isso, mesmo a forma mais elaborada permanece apenas um gesto corporal. Uhum. Pode seguir. Asana como preparação para a meditação. No Hatha Yoga, o desenvolvimento de múltiplas posturas ampliou o papel de asana. O corpo passou a ser educado para sustentar a coordenação, mobilidade consciente e estabilidade interna. Essa educação tem uma função clara: preparar o corpo para o silêncio. Um corpo instável, tenso ou colapsado dificulta a permanência da atenção. Ao organizar o corpo por meio dos asanas, o yoga cria as condições para que a respiração se estabilize, o prana se distribua de forma mais equilibrada e a mente encontre suporte para aquietar-se. Assim, a asana não é o fim em si mesmo. Ele é a ponte entre o corpo e a meditação. Isso. Então, aqui, hoje a gente começou a prática, então, com as mobilizações articulares, que também se chamam Pavana Muktasana. A gente deu uma soltura, respirou e depois sentou. Ficamos um tempo lá em meditação. E a gente tem essa experiência. Lembra que aquele dia que eu peguei a garrafa do Fê, né? Chacoalhei a garrafa. É como se a gente mexesse, organizasse, vira para lá, para cá. Essa energia se estabiliza e se assenta. E aí você consegue ficar mais quietinho ali na meditação. Então, a gente fez isso hoje no início e fez no final da prática. Depois de toda a prática, depois do pranayama, a gente ficou de novo em silêncio, observando. E aí, quanto mais a gente começa a se colocar nesse lugar de parar, quietar e observar,
mais confortável você vai ficando, mas também a gente percebe o efeito que a prática de asanas traz, que o corpo rígido, tenso, é mais difícil, porque você começa a estar sentada lá, toda rígida, e fica, passa um tempo, começa que o corpo você não aguenta mais, é insuportável, você quer sair. Então, quanto mais a gente consegue ter esse corpo estável e relaxado, mais você consegue ficar ali, né? Então, a gente entende então a prática de asanas como essa ferramenta de tornar esse corpo estável e relaxado para fazer meditação, para se sentir bem em si mesmo. Aí esse é o nosso invólucro, né? Se você não está bem com o seu corpo, qualquer coisa que você fizer tá ruim, né? Então você vai, faz uma viagem, você está dentro desse corpo. Tá ruim, tá doendo, tá desconfortável, você tá agitado, você está sentindo que não tá legal, tá pesado. Então a prática ela vem para trazer saúde e saúde para o corpo. Ela vem exatamente para isso. Colocar a coluna no lugar, colocar as coisas no lugar, para você conseguir ter esse estado porque o objetivo do yoga, eu não vou falar nem que é a própria meditação, não é nem fazer meditação, é você estar bem, você estar em estado. Então, a meditação também é uma ferramenta. Então, vocês conseguem sentir já isso um pouco no corpo de vocês? Né? Que a maioria de aqui já pratica, já praticava e está praticando a diferença. E não sei se vocês viram, estava saindo uma aluna aqui que começou a praticar pouco tempo. Ela está conseguindo vir todo dia. Ela saiu e falou assim: Nossa, quanto mais eu venho, mais vontade eu tenho de vir, porque eu vou sentindo esse bem-estar todos os dias. Então ela vai sentindo, né? Então é um relato assim, natural, espontâneo, de uma pessoa que está sentindo a prática de yoga funcionar no corpo dela, na mente dela, no estado mental, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter de clareza. Por que que a gente faz isso? Por isso que a gente está lendo junto aqui, né, para clarear o que que é isso. Por que que a gente faz isso? Isso tem que ter bem claro na cabeça do professor, né? Para não confundir os meios com o fim. Eu já vi uns 3 relatos, cagar até mais, então nem lembro mais. Mas, por exemplo, assim, quando eu falo para alguém, eu pratico, eu me formando agora, fazendo formação em yoga. Eu já tentei, não me adaptei. Aí eu tento falar isso. Por quê? Por que acontece que as pessoas não conseguem? Eu não consegui ficar lá parada, porque eu fico pensando, a mente fica devagar. Então a pessoa realmente, literalmente, não entendeu o que ela veio fazer aqui. Aham, E assim, sim. não foi uma nem duas, foram umas 5 pessoas que falaram, eu tentei, mas eu não consegui me adaptar. É um processo, né? Tentativa. É. Os que mais precisam, né? São os que mais precisam. Eu não consigo fazer yoga porque eu sou muito agitada. É a mesma coisa se eu falar assim, não, eu não posso tomar banho, né? Porque eu tô muito sujo. Então, é, ah, é verdade, obrigada. É esse. Obrigada. Vocês estão ouvindo, meninas? Não. Vocês estão me ouvindo? Ele Tá. liga automático fora É da só caixinha? só dar para elas lá. Dá para ouvir? As nossas assistentes sumiram. Cadê elas? Então, as meninas falaram aqui, né, que como o quanto. Você quer repetir? Porque, desculpa, porque a gente tem que. Eu vou pedir para vocês me ajudarem com isso, né? Quando você for falar, levanta a mão e a gente pega o microfone, tá? É assim, eu já encontrei algumas pessoas, né, que, por exemplo, eu fui na veterinária da minha cachorra ontem, aí, né, a minha cachorra tá cheia de BO, e aí a veterinária para mim assim,
Nossa, se fosse qualquer outra pessoa na sua situação, já estava surtando, e você está levando numa leveza, né? Eu falei assim, gente, eu posso fazer o quê? Mas o que me ajuda muito. Ela perguntou: você toma remédio? Aí eu falei: eu tomava muito. Hoje em dia eu só pratico yoga. Aí ela falou que ela tentou o yoga, mas que ela não se adaptou, não conseguiu. Ela não conseguiu, ela disse que a cabeça dela ficava viajando e ela acabou. Mas eu acho que ela deve ter feito uma aula no máximo, né? Mas não foi a primeira experiência que eu tive de alguém falando que tentou fazer yoga e não conseguiu, É, né? porque a gente está lidando com um estado mais sutil, né? Então a pessoa se sente muito agitada, se coloca ali para respirar, observar a respiração, ela não acha que ela está até tipo fora, se compara com os outros, todo mundo ali parado, respirando. Então a pessoa se sente inconveniente até, sabe? Ah, não, não sirvo para isso. Mas é a mesma coisa assim. Outro dia eu fui dar aula num lugar de pedra, né? Que, tipo um joga-tênis, assim. A pessoa que vai fazer primeiro dia de aula lá não vai acertar bolinha, né? Então, assim, a gente também ter paciência nos processos. A prática de yoga, a prática de yoga ela vai lidar com algo mais sutil que a mente. A gente aprender a lidar com a nossa mente. Então, assim, é uma ferramenta que está constatado, já existe há quantos mil anos e quantas pessoas já passaram por essa experiência e verificam o estado de saúde mental, né? Mas precisa de tempo, de dedicação. Então, quando uma pessoa fala isso para mim, eu falo assim: faz o seguinte, vai lá, pratica por uns 6 meses e depois a gente volta a conversar. Aí a gente vai saber se realmente isso não é para você. Porque uma aula, uma experiência não vai resolver, né? E a musculação. Se a pessoa for para a musculação fazer uma aula, no outro dia ela vai estar toda lascada, dolorida, ela não vai achar que não é para ela. Se eu for tocar violão, eu nunca toquei violão, você vai pegar, você não sabe nem pegar o violão. Então, assim, tudo é um processo. E lembrando que yoga é um estado mais sutil ainda, porque eu pego o violão, uma hora eu vou saber pegar o violão. E agora, como que eu vou lidar com o que está ali dentro que não é palpável? Então, precisa de ter. Yoga ensina a gente a ter paciência, por incrível que pareça. Então, agora a Lê vai falar. Eu acho que o erro das pessoas, assim, não falando erro no sentido pesado da palavra, mas é achar que não vai pensar, que não vão vir os pensamentos e aí se cobram demais. E eu estou estudando paisagismo agora e eu estava reparando, a gente fez um transplante de uma palmeira. E aí ela começou a sofrer depois de um mês. E eu fui ler a respeito. Então, assim, como no treinamento de musculação, a gente precisa de 3 meses que são cruciais para adaptação. E a planta também, a natureza vai ensinando. São 3 meses que tem que ser a poda certa, a quantidade certa de substrato, a irrigação correta. Então, é uma adaptação. Então, as pessoas querem fazer isso, tipo, eu vou lá uma semana, vou praticar e, nossa, não vou ter mais problema, não vou pensar mais, eu vou. Não é isso. Uma pílula mágica, né? E só o fato que hoje foi falado no começo da nossa aula que de estar consciente de que às vezes, a mente vai fugir, isso já é o começo da prática, porque quantas coisas a gente faz sem prestar atenção que tipo, a gente não está consciente, né? Nos padrões, nos buracos que a gente vai Que a cair, gente vai. no medo de não virar o oceano, tudo isso. Uhum, isso. Hoje eu trouxe o texto falando sobre o medo da transformação. E a gente está o tempo todo em transformação, a vida toda. A gente nasce e um dia a gente vai, né, morrer. Mas nesse meio do caminho, muitas coisas vão mudar. E a gente fica resistindo, né? A gente fica olhando, não, eu quero voltar para trás. E não tem como voltar para trás. E é isso. Então, o processo também aqui é de um autoconhecimento profundo. E quando você começa, não tem como você falar, não, não quero mais, né? É algo que você se coloca ali como uma entrega e de realmente é um estilo de vida, uma forma de viver, né? Então, eu trouxe isso como uma reflexão que me inspira bastante.
a seguir, a fazer e a se entregar, né? Tem hora que você se solta ali no meio do rio e vai. Isso. Então, Cris, você pode ler aqui, ó, no Hatha Yoga. No Hatha Yoga, o desenvolvimento de múltiplas posturas ampliou o papel de asana. O corpo passou a ser educado para sustentar permanência, mobilidade consciente e estabilidade interna. Essa educação tem uma função clara: preparar o corpo para o silêncio. Ah, que a gente já leu. É aqui no terceiro parágrafo. No Hatha Yoga, prana e corpo são inseparáveis. O estado do corpo reflete o estado do prana. O estado do prana se manifesta no corpo. Quando a postura é praticada com presença e respiração consciente, o prana se reorganiza naturalmente. Não é a amplitude da forma ou a intensidade do esforço que produz esse efeito. É a qualidade de atenção trazida para dentro da postura. Por isso, uma prática simples, feita com consciência, tem mais valor do que uma prática tecnicamente elaborada, realizada de forma mecânica. Uhum, sim. É essa consciência que a gente tá treinando em cada movimento. E aí a gente vai trazer, a gente vai trazer. A gente estava gravando? Não estava gravando. A gente vai perceber o quanto isso que a gente está trabalhando, né, na estabilidade dos asanas mais simples. Depois, com o tempo, a gente pode até fazer asanas que nem hoje a gente começou a entrar no Shirshasana, né? E o que que muda ali o Shirshasana? A gente está, né, em Samastiti de ponta cabeça. Então, o que a gente está treinando em toda a prática é a mesma coisa, a gente só virou o contrário. E aí, isso vai se tornando, vai abrindo um mundo tão legal, tão diferente, que você começa a ter uma consciência de tudo que você vai fazer. Hoje eu vi algumas pessoas caindo no buraco, jogando o joelho lá para trás. E aí é voltar para perceber como que meu pé está no chão, como que meu joelho se ajusta. E é essa experiência que eu quero que vocês tenham na prática, tá? Por isso que a gente está fazendo uma prática de 2 horas, 2 horas e pouco, porque a gente quer fazer com calma, com paciência. A gente está estudando algo que é muito complexo e com muita informação, que é o nosso corpo e mente. E para isso a gente precisa de tempo e dedicação. Então, a gente está se colocando aqui. Então, tudo bem, vai cair no buraco? Que nem a historinha lá, caiu. Ah, percebi, caí. Quando eu percebo, já é a prática, tá? Que é importante a gente entender isso. Não é assim, ah, lá vai, eu não sirvo para isso. Aí que cai na pessoa que, ah, não sirvo para isso. Não, caiu, opa, mas eu percebi que eu caí, arrumei. Vou organizando, vou organizando. Achei que chega uma hora que eu já não vou mais jogar meu joelho lá atrás. Que eu não vou mais, né, fazer aquela compensação. Que eu não vou mais ficar tendo aqueles pensamentos destrutivos. Entendeu? E daí você vai vindo de um estado mais denso para o sutil. Pode falar. Você está com o microfone? O que eu percebo hoje é que as pessoas elas querem ser perfeitas e elas não lidam bem com as frustrações da falta do controle de não conseguir fazer aquilo naquele momento e está tudo bem. Então, assim, essa eu não é para mim, às vezes pode ser até um medo interno da pessoa de não ser perfeita naquilo, né? Porque é muita autocobrança, essas Sim. coisas. Então, é a gente perceber também, às vezes, como professor, falar, não, calma aí, eu faço isso nos meus treinamentos, mas por que que você acha que você não consegue? Aí, se eu percebo se há uma segurança muito grande que não consiga fazer com segurança, tá tudo bem hoje, não, mas ou então vamos tentar, Uhum. desbloqueando. Isso. Então, é isso. Vamos estar atentos, vivos, acordados aqui. Forma, função e experiência. Quem quer ler? Flávio. Neste módulo, as posturas não serão abordadas como formas ideais a serem copiadas, mas como experiências funcionais.
Cada postura expressa uma relação com a gravidade, um padrão de ativação e relaxamento, e um efeito específico sobre respiração e atenção. Duas pessoas podem executar a mesma postura externamente e vivenciar experiências completamente distintas. Por isso, o estudo de asana exige mais do que correções técnicas, exige leitura de processo. Tem um por isso junto aqui. Tem várias palavras que estão coladas. Eu estou pedindo para arrumar, mas enfim. Vocês vão ver que tem uns errinhos. Então, isso aqui é muito importante no yoga, né? Não comparação. A não comparação. Então, você vai ter ali duas pessoas ali do lado. Aqui nós estávamos hoje em 13 pessoas praticando, cada uma com o seu corpo, do seu jeito, totalmente diferente. E aí, eu fazendo a mesma postura, o mesmo comando, eu estava dando o mesmo comando, cada um do seu jeito, né? A gente estava buscando encontrar as mesmas percepções, aonde é a ação do asana, como que meu pé enraiza, como que é a base do meu corpo nessa postura, como que eu aprendo a entender de estar com uma ação firme, porém relaxada. Então, a gente estava buscando olhar isso, cada um dentro da sua condição. Então, uma das coisas fundamentais no yoga é não se comparar, né? E isso é muito difícil para quem tem autocobrança, quem tem essa autocrítica, porque daí a pessoa entra numa sala e já vê outras pessoas fazendo lá, ou praticando, ou meditando, fazendo qualquer coisa, ela quer fazer igual. É a mesma coisa eu entrar numa sala São Paulo, lá tá a orquestra sinfônica e eu querer tocar igual a eles. Não tem como. Então, assim, a comparação é algo totalmente destrutivo e não vai fazer bem para ninguém. Tá. Porque aqui não, a gente não está lidando com a forma, mas sim, né, com o estado. O que é importante da forma? É a gente entender aonde o asana ele tem ação, tá? A gente como professor, a gente tem que entender isso. O que eu estou alongando ali no Virabhadrasana? Onde que eu estou fortalecendo? Quais as ações que eu preciso ter para não despencar na postura? Então, essas informações que a gente tem que ter. Mas não é como uma estátua, assim, como se fosse um- uma forma, assim, que eu teria que encaixar ali dentro, certinho, igual. Cada um vai ser do seu jeito, né? Tudo bem? Claro, assim, nesse estado? Pode falar. Eu vou dar o meu exemplo aqui, que eu acho que eu sou, né, como eu fui a iniciante desse curso, estava iniciando, de fato, agora faz 3 meses, né? Abril, maio, junho e julho, né? Uhum. São os 3 meses, de fato, para muitas questões aí que já foi comentado, né? Inclusive, para adaptação de quando adota um cachorrinho, é mais ou menos 3 meses que elas falam para um cachorrinho se adaptar ao novo ambiente, né? E assim, vou falar de mim, de fato, assim, aconteceu tudo isso que foi comentado agora aqui, né? Teve um momento, acho que eu até falei para você, né, Tati, um dia, eu falei, Tati, eu acho que eu não, né? Mas aí você falou, né, esse tal, e eu fui olhando, eu fui entendendo o meu corpo até onde eu conseguia ir. E hoje, de fato, assim, hoje, na prática de hoje, foi muito diferente já, sabe? Eu senti assim, eu fui me permitindo fazer no meu tempo, respirando, entendendo, olhando. E assim, eu senti muita paz hoje, porque de fato eu me cobrava muito, eu tenho isso, né? Eu acho que a maioria de nós tem essa questão de autocobrança, a gente quer. E o que eu ia trazer aqui, nós, como aqui é uma formação de professores, eu sinto assim que é importante quando chegar uma nova pessoa, um novo aluno, ter essa conversa. Não sei porque nem sempre é possível, né? Às vezes chega um aluno a primeira vez, já entra na aula. Então, assim, eu tenho sentido isso, como é importante, porque como foi importante para mim, né? Você e os professores todos aqui conversar, a gente ter esse estudo, eu entender que cada um tem seu tempo, de fato, para a gente não se comparar, que é necessário ter paciência, o que que realmente é o yoga, o que que é o asana, né? Não é aquela postura perfeita, mecânica, mas o importante é como está descrito aqui, né? É, então, assim, eu vejo como importante para nós, futuros professores, termos essa atenção mesmo, cada pessoa que chega pela primeira vez, né?
O que que isso pode acontecer, né? Da gente poder ter esse tempo de conversar, de explicar, né? Sim, sim. Inclusive, quando a ideia é, por exemplo, que uma pessoa, quando chegue na sua escola, onde você dá aula, você saiba recebê-la, né? A gente vai treinar, vai entender muito isso e treinar isso. A pessoa provavelmente vai preencher ou talvez uma fichinha lá na frente, você vai ler, ver o que ela está passando por aquele momento, mas é importante você recebê-la e saber como ela está, se ela tem alguma dor no corpo, alguma limitação, alguma lesão. Porque daí você já, nesse momento, você está acolhendo esse aluno. Não é mais uma pessoa que entra na sua sala e que vai ficar ali copiando o que você está fazendo, né? Então a gente recebe isso com humanidade. Yoga é sobre isso, é olhar no olho do outro, é receber a pessoa. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. E nisso, nesse acolhimento, a pessoa já se sente olhada, né? Se eu estou perguntando para ela e falando para ela, olha, hoje você faz o que é possível, a gente vai fazer menos, eu vou passar umas adaptações. Ela já começa a entender que ela está se preparando para esse caminho. E a gente passa essa segurança, que faz parte, é um processo, né? Então é importante a gente, como professor, fazer esse acolhimento. Porque é tendência do ser humano chegar e se achar incapaz de fazer, ou achar que os outros são melhores, que não está fazendo direito. É um pouco da essência nossa, infelizmente. Então, assim, o papel do professor nesse momento é fundamental, de acolher esse aluno, explicar para ele como funciona e que está tudo bem se ele não souber naquele momento, se ele não conseguir fazer algumas coisas naquele momento, tá? Isso faz parte também, porque daí vai fazer a pessoa se sentir mais confortável. Se ela errar, se ela cansar, se ela esquecer, tá tudo bem, né? Então, sim, eu sinto isso. Então, vamos seguir aqui. O corpo. Quem quer ler? Alguém tem alguém? Eu posso continuar lendo um Pode pouco ler. mais. Tá. Corpo como uma fundação, estabilidade, enraizamento e paz. Quando o corpo encontra estabilidade em uma postura, algo mais profundo começa a acontecer. A mente, que tende a seguir a dispersão do corpo, encontra também um ponto de apoio. As emoções, que muitas vezes buscam ancoragem sem encontrá-la, começam a se assentar. Essa é uma das funções mais essenciais do asana, oferecer ao ser humano a experiência concreta de um centro. A tradição associa essa qualidade ao elemento terra. A terra não reage a cada vento, ela sustenta, permanece, oferece chão. Um corpo estável como a terra cria as condições para que a energia dispersa, tantas vezes voltada para fora em reação ao mundo, comece a decantar, a se recolher e a fluir de volta para dentro. Com a prática, essa energia retorna ao seu lugar de origem e, ao retornar, fortalece. Dessa estabilidade nasce algo que não pode ser introduzido de fora: a sensação de paz. Não é uma paz imposta ou construída artificialmente. É algo que já habitava o interior e que, diante do chão firme que o corpo oferece, encontra espaço para se manifestar. A paz não vem de fora para dentro. Ela emerge de dentro para fora quando as condições permitem. A respiração participa desse processo com delicadeza. Quando leve e contínua, ela traz ao corpo uma qualidade de leveza, como se o peso desnecessário se dissolvesse a cada respiração. E assim como a terra sustenta e a respiração aquieta, o corpo vai gradualmente ganhando a qualidade da água, maleável, adaptável, capaz de se moldar sem perder sua natureza. Essa flexibilidade não é apenas física, ela se transfere para a mente e para a forma de se relacionar com a experiência. Asana, nesse sentido, não é apenas postura, é o cultivo de um chão interior. Uhum. Que lindo, né? Tudo bem até aqui? Então aí a gente vê, né, o quanto o denso
o sutil precede o denso. A gente está ali moldando, mexendo com tudo aqui para trazer essa paz, para cultivar esse chão. Aí, benefícios de asas e uma leitura integrada. A gente vai entrar um pouquinho nessa parte aqui, só para a gente sintetizar mesmo o que a gente já está falando durante todo o curso, né? Pode ler? Aqui, ó. Os benefícios das posturas não se limitam a alongamento ou fortalecimento muscular. Quando praticadas com presença, as asanas reorganizam o sistema músculo-esquelético, melhoram coordenação e equilíbrio, favorecem circulação e respiração, regulam o sistema nervoso, criam estabilidade emocional e sustentam clareza mental. Esses benefícios não são automáticos, eles emergem da qualidade da relação com a postura e não da intensidade ou complexidade da forma. Uhum. Pode seguir. Ética e responsabilidade no ensino de asana. Estudar asana de forma madura implica reconhecer limites. Nem todo corpo realiza todas as posturas, e isso não é um problema. A ética do yoga se manifesta quando o professor respeita singularidades, evita comparações, não promete resultados e sustenta segurança e autonomia. A prática de asana deve fortalecer a relação com o corpo, não produzir violência ou alienação. Uhum. Vini Yoga, adaptar o yoga à pessoa. Misericórdia, esse nome, como é que lê? É, da linhagem de T. Krishnamacharya. A Krishnamacharya. Emerge um princípio pedagógico central. O yoga deve ser adaptado à pessoa e não a pessoa adaptada ao yoga. Esse princípio recebe o nome de Vini Yoga, a aplicação inteligente e apropriada do yoga de acordo com a condição, o contexto e o momento de cada praticante. Uhum. Esse aqui é o que é o Krishnamacharya. É o Então, ele é Krishna. o professor da maioria dos professores, do Iyengar, Patabi Joyce, ai, agora me sumiu o nome da mulher. Enfim, da maioria dos professores, o Klaus Tube Desikachar, muitos deles que depois foram disseminando as práticas de asanas. E ele tinha esse método que ele chamava de Vini Yoga. Então, por isso que ele ensinou o Patabi Joyce de um jeito, ele ensinou o Iyengar do outro jeito, o filho dele, que é o Klaus Tube, de outro jeito, a mulher lá, que me sumiu o nome, de outro jeito. Então, cada um, ele olhava e via qual era a necessidade daquela pessoa. E o ideal é que a gente ensinasse yoga desse formato, tá? Vendo conhecendo aquela pessoa. Isso se chama como se fosse uma yoga terapia. E que o yoga ele vai vir não é com aquilo que a pessoa gosta, tá? E aí é uma coisa muito importante que a gente enxergue isso. Porque às vezes a pessoa, eu não gosto de fazer essa prática aí, que é muito relaxante. Aí o que a pessoa precisa era aquilo, né? Eu não gosto de fazer essa prática muito vigorosa. Essa prática não é questão do gosto, é questão do que aquela pessoa precisa. Então ele tinha essa visão, né? E para cada um ele ensinava de acordo com as suas necessidades. Hã? Indra Dev, Indra Dev. Uhum. Obrigada. Pode seguir. No ensino de asana, isso significa que não existe uma sequência ideal para todos. Cada corpo chega com a sua história, seus padrões e suas possibilidades. O professor observa o praticante e oferece a prática que serve àquela pessoa, naquele momento. A postura não é a referência, a pessoa é.
Esse princípio transforma radicalmente o modo de ensinar e de compreender o que é uma prática bem-sucedida. Sim, pode seguir. Asana e Vinyasana. Vinyasa. Vinyasa. Importantíssimo isso. Vinyasa. Quem fala Vinyasana não é Vinyasana, É Vinyasa. tá? É Vinyasa. 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 O que é Vinyasa? É a combinação de duas coisas. Se você for procurar no dicionário sânscrito lá, é a combinação de duas coisas feitas juntas, né? Então, se você coloca queijo com goiabada, é um Vinyasa. Mas brincando, tipo, Vinyasa, então, é essa conjunção. Então, eu estou fazendo a prática de Surya Namaskar combinado com a respiração. Isso é um Vinyasa, tá? Não é Vinyasana. Porque asana é postura, Vinyasa é essa junção, tá? Muita gente fala assim, eu não fiz o meu Vinyasana. Não, professores não podem falar assim. Os professores da formação Yoga 360, tem que falar certinho. Então vamos lá, agora corrigindo, fala aí. Asana e Vinyasa. Forma, transcrição e presença. Qualidade da prática não se revela apenas no gesto estático, mas também e, sobretudo, na forma como o corpo entra, sustenta e sai de cada postura. É nesse contexto que emerge o princípio de Vinyasa, compreendido não como estilo, mas como organização consciente do movimento em relação à respiração e à atenção. Quando o corpo se move guiado pela respiração, cada transição deixa de ser deslocamento mecânico e torna-se continuidade da prática. Assim, asana não é apenas a postura final, mas o conjunto de ações conscientes que produzem o corpo até ela. Que conduzem o corpo até ela e o retiram dela com clareza e estabilidade. Tá. Gente, peço desculpas, eu fiz essa correção, passei para o diagramador, eu tenho um monte de palavra errada, juntada errada. Eu passei certo para ele, tá? Mas enfim. Mas vamos lá. Solta um pouquinho suas coisas. Eu quero só que a gente vai precisar de um espaço assim, ó. Só para a gente experienciar isso que a gente falou agora, tá? Certo. Eu quero que você vai levantar o seu braço aleatório à sua respiração. Só levanta o braço. Agora, agora vamos fazer um vinyasa. Vamos juntar a respiração e o movimento. Começa a respirar. Veja bem, a respiração ela vai começar, aí o braço se mexe. Não é assim, o braço se mexe e a gente começa a respirar, tá? Então é o contrário. Começou a respirar e as mãos se tocam no finalzinho da inspiração. Começou a exalar, faz mais 3 vezes no seu ritmo. E observa, inspiração conduzindo o fio, é o fio condutor do movimento. Então, o braço ele não se mexe sozinho. Se a respiração acabou, o braço tem que parar de se mover. Então, você pode se adequar com o movimento, com o ritmo da sua respiração. Isso é um vinyasa. E vocês viram a diferença como que é? Quando a gente subiu aqui aleatório, o braço, e quando você parece que tem uma energia que te leva ali, né? A energia da respiração que vai mover o corpo no movimento. Sente que é mais leve? Alguém sentiu diferente? Sentiu mais leve sem respirar? Hã? Mais leve. Gente, interage, senão eu vou ficar só eu aqui falando. Eu preciso saber se é a mesma coisa que eu sinto que vocês sentem. Sim, 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 sim. Vocês sentiram? Vocês sentem o que eu sinto? Vai que
Vai que alguém está sentindo diferente. Então, assim, a gente expandir. E a gente vai perceber também uma coisa importante, que tem movimento que é bom na inspiração, que faz sentido. Tipo, se eu estou descendo, estou fazendo aqui. Então, imagina eu inspirar aqui. Não faz sentido. Então, ele organicamente ele vai apoiando o movimento com mais leveza e consciência. Então, quando a gente entende que a respiração é o start do movimento, muda tudo e vai tornar tudo mais leve. E aí é em cima disso que a gente vai trabalhar a consciência da respiração e movimento. E a partir daí nós já estamos fazendo vinyasa. Então, o que que é vinyasa? O pessoal do Ashtanga acha que vinyasa é aquele que faz no meio, mas aquele ali também é um vinyasa. Mas isso aqui é um vinyasa. Isso aqui, eu tô cheio de coisa. Também é um vinyasa. Outro vinyasa. Outro vinyasa. Então, cada movimento é um vinyasa. Claro? Tudo bem? Entendeu? Cada movimento que acontece junto com a respiração é um vinyasa. Isso é um vinyasa. Esse é outro. A asana é a postura, né? O vinyasa é um movimento junto com a respiração, tá? Então, quando eu tô na postura, não tô fazendo um vinyasa, aqui eu tô fazendo um asana parado, respirando, tá? Quando eu vou sair da postura, é um vinyasa, porque eu tô me movendo com a respiração. Krishnamacharya tinha uma frase: ó yogi, não faça asana sem vinyasa. Por quê? A gente está entendendo que eu não estou mexendo com somente o corpo físico, eu estou mexendo com o prana, com a energia sutil. Quando conforme eu estou me movimentando, respirando, aquilo que está bloqueado, estagnado, parado, aqui começa a se mover. Vocês vão ver no próximo módulo a anatomia sutil. E aí vocês vão ver que os corpos se movem junto, essa energia se move junto, né? É muito comum que você começa uma prática de asana, você está meio cansado, você termina a prática, você está assim com outra expressão. Por quê? A energia, o prana se moveu. Você está com energia vital, aquilo que te alimenta mais do que a comida que você come, tá? Então, o prana, tá? A gente está trabalhando o prana ali. E por isso que ele falava, não dá para praticar asana sem vinyasa, porque você não está movendo, você só está fazendo uma postura, né? Não só está fazendo uma mímica ali. Imagina, a gente fazer uma mímica, né? Então, é isso. Vamos se atentar a isso e a partir de agora, se você ainda não faz, agora só pratica vinyasa. Na nossa prática diária, Uhum, que eu tô quantos meses? 6 meses já na prática. E nos primeiros meses, assim, eu saí exaurida, uhum, sabe, exausta da prática. E eu falava, gente, as últimas práticas, assim, depois da constância, óbvio, né? Mas do conhecimento que a gente vem ganhando aqui com o nosso curso, eu tenho vontade de continuar mais, sabe? Assim, tipo, nossa, ainda não uhum, saio mais com aquela exaustão. Então, a gente também tem que sentir isso a gente sente isso durante a evolução da nossa prática, dos asanas, né? uhum, Dentro da modalidade que a gente escolhe do yoga. sim, Tem essa diferença muito. Hoje eu sinto muito de forma muito. Ao mesmo tempo é sutil, mas ela é intensa, assim. Eu tenho vontade de continuar praticando, só não continuo mais porque eu não tenho tempo. Mas é muito diferente do que era 3 meses atrás, sabe? sim, A prática. sim. É, um dos benefícios da prática de yoga é desintoxicar o corpo. Então a gente começa, a gente guarda muita
toxinas na musculatura, tal. E por mais que você faça outras coisas, musculação é diferente. A prática ela massageia os órgãos internos, ela vai liberando essas toxinas. Então, quando a gente vai praticando, a sensação nas primeiras vezes é que o corpo, nossa, está pesado, porque você está mobilizando muita coisa ali. Então, tem esse processo também, né? Não sei te falar assim exatamente para cada pessoa quanto tempo vai demorar, que nem você falou, 3 meses da planta, 3 meses da adaptação do cachorro. Mas cada pessoa depende muito do histórico da pessoa. Então não tem uma fórmula mágica, é continuar, se respeitar, constante, se cuidar, né? Aí não adianta eu vir aqui praticar asana, fazer tudo certinho, manter a disciplina e depois à noite eu como um cachorro quente. Não é nada contra o cachorro quente, tá? Nossa, sua cara. Eu bati o olho, ele assim. Não, gente, nada contra o cachorro quente. É gostoso o cachorro quente. Só que assim, gente, você tá ali liberando as toxinas. Você tem que ver o que você está ingerindo. Então, o yoga ele vai estar presente ali em todas as suas escolhas. Então, talvez essas toxinas demorem mais para sair se você continuar se alimentando com coisas que realmente não nutrem tanto o seu corpo e que vão ser pesadas para serem digeridas. A gente vai falar mais sobre isso no Ayurveda. Deixa vocês se acalmarem mais, se acostumarem mais. No módulo de Ayurveda, a vida inteira, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Aproveitem enquanto tem café. A Cris quer falar. Me fugiu. Mas eu queria falar. Era sobre. O que você está falando? Ou no cachorro quente, estou na leveza. Ah, sim. A gente aprende muito com a observação da natureza, né? E aí, da física, tem a questão da inércia. Quando o objeto está parado, a gente precisa aplicar uma força maior para sair do movimento parado e estar em movimento. E depois que a gente quebra a inércia, o movimento é mais fluido. E eu lembro disso no começo da minha prática, que eu sempre pensei, nossa, eu quero praticar yoga, quero conhecer. E era muito difícil manter uma prancha, por exemplo, assim, o peso do corpo, mas depois foi ficando mais leve, foi ficando mais gostoso e dá vontade de fazer mais. Aí chegou um momento que eu parei de praticar, porque eu fui fazendo um movimento de. Fui freando um pouquinho, aí eu fiquei um bom tempo sem praticar e agora que eu tô retornando. E é muito difícil começar de novo, mas tem que ter essa paciência, um exercício também de humildade, né? Tanto essa questão do perfeccionismo que a gente para pensar por que que eu busco a perfeição? E acho que eu preciso ser um pouquinho humilde de diminuir essa arrogância de querer ser perfeito e aprender a partir de como que está o meu corpo. E nas aulas de anatomia, a professora Carol tem os brinquedos, eu lembrei bastante da época que eu cursava arquitetura. E também tem a questão da forma e da função, que também era muito falado lá, e que também se aplica aqui. Voltando para a observação da natureza, e na arquitetura tem um princípio de que a forma segue a função. Então, como que a gente quer chegar num asana, quer ficar de ponta cabeça se a gente não entende a função que o nosso abdômen está fazendo, né? A função da nossa respiração, como que o corpo está se assentando. Então, acho que é muito legal a gente trazer essa consciência da função. Qual que é a função desse asana? Qual que é a qualidade da presença, da consciência que eu estou sentindo no meu corpo? E assim, a função vai seguir. É inevitável, né? Porque o corpo vai se adaptando. E quando a gente está com essa leveza também na consciência, muito da nossa mobilidade, da flexibilidade também está ligado ali no sistema nervoso, né? Porque às vezes até o corpo até consegue ir, só que a gente não está relaxado. E aí, quando a gente vai relaxando, a gente percebe que a gente consegue ir um pouquinho mais. Hum. Então é isso. Você falou coisas muito legais. Gostei. E tipo, assim, um exemplo que eu dou, por exemplo, sobre a fundação.
né? Então, sobre arquitetura, assim, eu penso muito nisso, assim. Como que você vai fazer uma postura de equilíbrio se você não tem uma boa fundação? Então, como que eu vou fazer essa parede aqui, esse muro, olha, desse tamanho, sem ter uma boa fundação? Quando a gente foi construir essa sala, eu fiquei impressionada, porque eu não tinha acompanhado tão de perto, né? Esses pilares que estão aqui, eles descem para o chão, eu não lembro quantos, 1,5 metro, eu acho, para baixo. 1,5 metro para baixo. Então, assim, tem que furar e entrar lá no chão, tem que ter uma boa fundação. Não adianta eu só colocar o pilar aqui e ele não está bem enterrado lá no chão, para que tenha uma boa estabilidade. E é nisso que a gente tem que encontrar no aço, nessa boa estabilidade. O que que traz essa fundação? Quando eu vou falar sobre os pés bem enraizados no chão, eu falo sobre esse pé que está como se estivesse saindo raízes e entrando para dentro da terra. E essa conexão com o chão. Então, isso é algo importante. E é legal a gente fazer, né, essas comparações assim, porque daí a gente vai entendendo melhor qual é a fundação que a gente está criando para realmente fazer o que está acontecendo. E sobre o sistema nervoso, é muito comum, né, pessoas virem praticar e não conseguirem relaxar e ter muita tensão, e aí a pessoa está lá, assim, fazendo a postura e está assim. O Alan, meu namorado, você já conhece? Quando ele começou a vir praticar, ele começava assim, o terceiro sur, ele estava assim, ó, encharcado. Aí eu olhava para ele e falei, meu Deus, ele está fazendo uma luta. Ele estava lutando. Aí ele chegava aqui, não posso. Fazia careta e respirava e suava. Ele saía daqui acabado, era uma luta, ele brigando com ele mesmo. Falava assim, se você fizer só relaxando, se você fizer só assim. Aí ele ficava, não, mas eu sei, eu consigo. E aí ele ficava assim, e sofria mais, né? Hoje em dia ele já consegue falar assim, ai, como eu fazia tanta força. E tem isso, né? A pessoa tem que reconhecer, tem que ter humildade para reconhecer que ela está fazendo uma coisa que não é desnecessária. Peraí. Contando do seu namorado, eu lembrei do meu marido. O meu marido e eu, a gente começou a praticar ali com a Bruna, lá na academia, né? E eu fazia segunda, eu fazia terça e quinta, que é na terça-feira uma aula mais ativa, e na quinta ela faz uma mais restaurativa, que é mais leve. Aí pro meu marido eu falei, amor, faz a de quinta, que é mais restaurativa, mais tranquilo, né? Você vai curtir. E ele começou aí. Aí teve um dia que a Bruna não pôde ir, ela mandou um outro professor. E eu não falei pro Ricardo. Chegou lá, esse professor começou a dar aula normal e tal. O Ricardo tentando fazer, coisa de homem, né? Ele não queria ficar para trás, todo mundo fazendo, ele não queria fazer. Mas ele disse que ele não via a hora daquilo acabar, porque ele sentia tanta dor. Ele falou assim, Graciela, eu nunca imaginei que eu fosse tão ruim, porque ele faz musculação e tudo. Ele falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse tão ruim. Ele falou assim, eu tava quase pedindo, eu já estava quase fingindo que o celular estava tocando. Ele tava, e nunca mais ele foi. Parou de fazer. É, Ele não quis mais. Eu falei, amor, a Bruna voltou, foi só aquele dia. Ele, não vou mais. Ele ficou revoltado. Nunca é. mais ele quis. A mente é a nossa pior inimiga, muitas vezes, né? Ela pode ser muito nossa amiga, mas ela. Porque daí a gente cria histórias ali. É meio-dia agora, e a gente vai finalizar. Então, tem uma modalidade que se chama Vinyasa. Tem o Hatha Vinyasa, tem o Vinyasa, tem o Ashtanga também, que é Ashtanga Yoga, mas teve uma época que chamava de Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, Vinyasa, eles até usaram esse nome para dar um nome de uma modalidade, mas não é a modalidade. Quando você está fazendo um Hatha Yoga respirando, você está fazendo um Vinyasa, tá? Só para tirar essa dúvida, para que a pessoa não ache que porque está respirando em movimento é a modalidade Vinyasa. É. Porque daí colocou esse nome, porque existe assim, antes só tinha Hatha Yoga. Aí foram criando várias modalidades, né? E aí, assim,
Mas o princípio delas, da maioria delas, pelo menos que foi ensinado por Krishnamacharya, vem com esse Vini Yoga, que é olhar de forma mais individual para cada um, e o Vinyasa, que é a respiração conduzindo o movimento, tá? Então, isso é importante que vocês entendam para depois, às vezes alguém pergunta, né? E você tenha clareza do que você está falando. Tudo bem? Nós vamos parar, porque a gente vai voltar às 2 horas para ter um tempinho para almoço, tranquilo. A gente volta às 2. Lembrando que esse módulo ele é bem prático, então a gente está dando uma clareada aqui no conhecimento para firmar tudo que a gente já falou até agora, com o que está aqui na apostila. A gente ter um pouquinho essas discussões para todo mundo entender do que a gente está falando, mas a gente vai fazer muita treino de posturas, tá? Então, na parte da tarde, venham com roupa de prática também. Se quem consegue vir no presencial, mais fácil, se não, no online, vai fazer do jeito que consegue aí. Quem está no online, Vanessa, se você conseguir um bloquinho, a gente vai usar, ou então um tijolo, pode ser também, ou então um livro grosso, a gente usa sempre, e uma almofada, sempre deixar por perto. E um cinto, que a gente vai usar também, tá? Pode até ser um cinto mesmo que você tem de usar, assim, que não seja tão pequeno. Não tem cinto, né? O marido, o namorado, o pai. Bom, mas se der, ou então uma corda, dá para ser também. É, vamos, vamos só finalizar aqui. A gente vai voltar aqui onde a gente parou, asana, vinyasa, forma, transição e presença, tá? 2 horas em ponto, estaremos aqui. Então vamos lá. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Até daqui a pouco.